isso. Mas vamos lá que eu quero falar do Eduardo. Porque tá ao lado na glória é fácil. Tem que estar dando a cara a tapa junto no momento de dificuldade, Eduardo. E eu acho que tem algumas coisas que vale a pena a gente mencionar. E eu fiz questão de botar de forma aqui organizada, para não esquecer. E até para o pessoal poder ver, né, e refletir. Se eu tô vendendo alguma ilusão ou faz o mínimo de sentido, né? Eu coloquei ali os resultados de Eduardo, que fala assim, agora acabou, acabou. Não serviu de nada. Irmão, como assim? É tipo, o cara tava na empresa, trabalhou, virou CEO da empresa, foi demitido, agora acabou. Não pode arrumar um novo emprego? Eu tô falando analogia absurda, né? Mas, gente, vamos lá. Vamos olhar até aqui agora. Independente se Magnitsky, tarifa, tudo, se tudo isso daí não existe mais. Vamos tentar fazer um tiratema de algumas coisas e vocês me dizem se dá bater o martelo ou não. Eu coloquei aqui 6 temas. 6 blocos. Primeiro lugar, capital político institucional. Depois de todas as ações do Eduardo vai ser visto ao longo dos anos aí como um político qualquer? Um cara qualquer. Eduardo é só mais um aí, sabe? Como tantos outros. Vai ficar nesse tom? Eu acho que o peso do Eduardo é outro. Ele já se provou. O acesso, as pessoas que conheceu, tudo mais. Aí eu coloquei, em primeiro lugar, aprendizado real sobre como o poder funciona fora do discurso. Uma coisa é falar. Foi desfeita. Foi a retirada da Magnitsky, mas foi feita. E esse fazer teve um processo até chegar nesse fazer. Administrativo, burocrático, interpessoal, que não é tão palpável. Foi lá e fez. Você sai do discurso. Você entendeu o funcionamento da burocracia. E como a burocracia também reage após um ato burocrático como esse. Você pode ver o que aconteceu no Brasil. Domínio da linguagem e dos ritos da política internacional. Quantas e quantas notas não foram publicadas? O entendimento de como funciona, sei lá, o setor mais ativo da geopolítica internacional, que é o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Tem algum país que se envolve mais em confusão que os Estados Unidos? Uma coisa é ler no livro, outra é ir lá na prática ainda trazer resultado. Ninguém vai tirar isso. Ninguém vai tirar. Esses ensinamentos, eles não desaparecem. Do mesmo jeito que esse ensinamento veio aqui agora, 1º de janeiro de 2027, Flávio Bolsonaro presidente. Vocês acham que na hora de lidar, todo presidente tem seus assessores especiais. Você acha que o Flávio não vai poder agora pegar o telefone, lá ligar para Eduardo e até os caminhos das pedras, os caminhos... No Brasil a gente não consegue compreender como alguma secretariazinha, como fulano, ciclano, beltrano, a força do lobby. Você acha que esse aprendizado não ficou? Entendimento dos mecanismos de sanção e soft power. Entender como isso funciona ou não funciona, até onde vai, os poderes. Network internacional. Inserção em um ecossistema ideológico transnacional. Quantas pessoas ao longo desse processo o Eduardo não conheceu? Você acha que essas pessoas, vão botar em porcentagem, você acha que metade delas amanhã vai falar, cansei da política, eu agora vou trabalhar como jardineiro? Vocês acham que tem chance disso acontecer? Ou vocês acham que no passar dos anos, essas pessoas continuaram na política, continuaram avançando, e às vezes, cara, o simples só de ter o WhatsApp, cara, se o cara tá numa posição muito de destaque daqui a alguns anos ao grupo, tu já tem o número dele. Você não vai estar iniciando um diálogo, você vai estar reiniciando uma pessoa que você já conheceu. E ter contatos faz diferença, viu? Até porque política é isso, né? Reconhecimento como interlocutor legítimo. Pode falar o que for, ele foi, fez, aconteceu. Abertura de portas futuras. Quem já esteve dentro volta muito mais rápido. Tem alguma coisa aqui que é mentira? Terceiro, clarificação do campo político brasileiro. Isso daqui para mim é impagável. Vocês que me acompanham com mais frequência entendem, né? Mapeamento explícito de lealdades. O que teve de máscara que caiu. E pro próprio Eduardo isso foi importante. Nossa, Eduardo amadureceu, sabe? Algumas visões assim meio românticas foram quebradas. Eu achei isso muito bom. Ou seja, pôde mapear os aliados ideológicos reais, os aliados circunstanciais, os oportunistas silenciosos, os adversários disfarçados de moderados, né?
Exposição dos agentes permitidos a serviço do sistema, que vai além, né? Você vê que realmente ficou muito mais claro para quem estava acompanhando, né, que realmente trabalhava junto ao sistema. Por exemplo, não vou nem falar da direita permitida nem nada. Quantas pessoas não sabiam que Rodrigo Maia estava trabalhando em torno do lobby financeiro? E começaram a saber, né? Pô, o Maia ainda tá. O Maia ainda existe, ele tem poder? Tem. E tá junto aos bancos, né? Isso tudo foi sendo exposto. Forçar posicionamentos públicos. Foi forçado, né? Isso foi importante para entender esse processo. Mais resultados do Eduardo. Quarta área. Reorganização do campo da direita. Eduardo puxou a janela de Overton. Tirou aquela turminha do pragmatismo, deslocou o eixo, né? E aí virou direita aceitável, veio de direita antissistema. Foi ou não foi isso? Será que a gente ia chegar nesse embate, senhor Eduardo? Eduardo resgatou a direita ideológica. Minar candidaturas conciliatórias antes do auge. Não. Isso daí, rapaz, é um episódio à parte, com direito até mesmo aquelas mensagens vazadas pela Polícia Federal, as discussões do Eduardo com o Jair. Flávio como candidato antissistema, né? Esse domesticado ficou ali, não era pra estar ali. Ali é outra coisa. Deixa eu até consertar isso daqui. Isso aqui eu sei que foi. Quando eu tava escrevendo o texto, porque eu saí copiando os slides, aí teve um slide que ficou. Era só pra ficar candidato antissistema. Que ficou fora de contexto. Pronto, vou botar aqui de volta. Candidato antissistema, né? Será que, se não fosse tudo isso aqui acontecendo, a voz do Eduardo, quantos e quantos embates o Eduardo não comprou? Pra gente realmente poder ter um candidato antissistema, porque até então tava todo mundo querendo contemporizar com o que estava acontecendo. E os dois últimos tópicos. Primeiro, a construção da narrativa histórica, registro documental de abusos, que precisaram fazer isso daí ao longo do processo, né? Criação de precedente simbólico. O cara é um ex-sancionado. É um ex-sancionado. É um ex-sancionado. Pode falar o que for. É um ex-sancionado. Narrativa de enfrentamento, não de submissão. Provou que está disposto a abrir mão do mandato, que tem pessoas assim na direita. Estou disposto a abrir mão do meu mandato, da minha vida, dos meus bens, das benesses para combater o regime. E não sei, para mim isso daí, eu vou lembrar pro resto dos dias, acho que muitos de vocês também vão lembrar. Sabe, não é o falar, é o que aconteceu, é contar a história do que já aconteceu. E sexto, ganhos internos de liderança e maturidade política. Teste de limites pessoais e políticos. Tenho certeza que em muitos momentos o próprio Eduardo falou, cara, eu não pensei que eu ia conseguir suportar tudo isso daqui. Separação entre militância, né, emocional, entre militância emocional e estratégia fria. Fortalecimento como operador, não apenas como comunicador. Pode tirar todas as tarifas, todas as sanções. Para mim isso daqui já ficou, tá sólido, solidificado aí, não tem o que falar. Para mim é isso aí, acabou. Eu só tenho a agradecer, bicho, Eduardo Bolsonaro. Obrigado, Eduardo Bolsonaro. E eu tenho certeza que Eduardo não vai ficar de braços cruzados, né? Vai ficar lá de férias na Disney esse tempo todo. Ano que vem temos eleições, né? E do mesmo jeito que esses posicionamentos ajudam, ou pelo menos colocam pressão no Brasil em algumas coisas, eu acho que ano que vem nas eleições, eu acho que Eduardo vai acabar rodando o mundo. Acho que Eduardo vai trabalhar, né? Pra gente realmente ter um presidente à direita antissistema no Brasil. E eu acho que Eduardo também vai ter um papel bem forte na hora de eleger bancada. Senado, Câmara, mostrar pessoas realmente alinhadas a um projeto real, antissistema da direita, enfim. Eu só tenho a agradecer a Eduardo Bolsonaro. Os outros políticos aí que prestem seus esclarecimentos frente ao povo.